O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Tirtha Yatra Parva. Capítulo 111. Mulher vai tentar Rishyasringa. Lomasa disse: ó descendente de Bharata, ela, para atingir o objetivo do rei, preparou um eremitério flutuante, porque o rei tinha pedido assim, e também porque isso estava exatamente de acordo com seu plano. E o eremitério flutuante, contendo árvores artificiais adornadas com várias flores e frutas, e cercado por diversos arbustos e plantas rastejantes e capaz de fornecer frutas excelentes e deliciosas, era extremamente encantador, e belo, e agradável, e parecia que ele tinha sido criado por mágica. Então ela atracou o barco a uma distância não muito grande do eremitério do filho de Kasyapa, e enviou espiões para examinarem o local onde aquele santo habitualmente circulava. E então ela viu uma oportunidade, e tendo concebido um plano em sua mente, enviou para lá sua filha, uma cortesã por profissão e de percepção aguda. E aquela mulher inteligente foi até a vizinhança do homem religioso e chegando ao eremitério viu o filho do santo. A cortesã disse: eu espero, ó santo, que esteja tudo bem com os devotos religiosos. E eu espero que tu tenhas um estoque abundante de frutas e raízes e que tu te deleites neste eremitério. Na verdade eu vim aqui agora para te fazer uma visita. Eu espero que a prática de austeridades entre os santos esteja aumentando. Eu espero que a vitalidade do teu pai não tenha diminuído e que ele esteja bem satisfeito contigo. Ó Rishyasringa da casta sacerdotal, eu espero que tu prossigas os estudos apropriados para ti. Rishyasringa disse: tu és brilhante em esplendor, como se fosses uma massa de luz. E eu te considero digno de reverência. Na verdade eu te darei água para lavar teus pés e as frutas e raízes também que possam ser desejadas por ti, pois isso é o que a minha religião prescreve para mim. Por favor, toma à vontade o teu lugar em uma esteira feita de grama sagrada, coberto com uma camurça preta e agradável e confortável de se sentar. E onde é o teu eremitério? Ó Brahmane, tu pareces um deus por tua aparência. Qual é o nome deste voto religioso específico, que tu pareces estar cumprindo agora? A cortesã disse: ó filho de Kasyapa, no outro lado da colina Kolá, que cobre o espaço de 13 yojanas, é o meu eremitério, um lugar encantador. Lá, não receber reverência é a regra da minha fé, nem eu toco água para lavar meus pés. Eu não sou digno de reverência de pessoas como tu, mas devo prestar homenagem a ti. Ó Brahmane, esta é a prática religiosa a ser praticada por mim, isto é, que tu deves ser apertado em meus braços. Rishyasringa disse: deixa-me te dar frutas maduras, como noz de galha, migrobalas, caruchas, ingudas de regiões arinosas e figo indiano. Tenha bondade de te deleitar com elas. Lomasa disse: ela, no entanto, jogou de lado todas aquelas coisas comestíveis e então lhe deu coisas inadequadas para alimento. E essas eram muito agradáveis e belas de ver e foram muitíssimo satisfatórias para Rishyasringa. E ela lhe deu guirlandas de um perfume extremamente fragrante e peças de roupa belas e brilhantes para usar e bebida de primeira categoria, e então brincou e deu risada e se divertiu. E ela à vista dele brincou como uma bola e, enquanto assim ocupada, parecia uma planta rasteira quebrada em duas. E ela tocou o corpo dele com o dela e repetidamente apertou Rishyasringa em seus braços. Então ela dobrou e quebrou os gravetos floridos de árvores, como a sala, a azoka e a tilaka. E, dominada pela excitação, assumindo um olhar tímido, ela foi em frente tentando o filho do grande santo. E quando viu que o coração de Rishyasringa tinha sido afetado, ela repetidamente pressionou o corpo dele com o dela e lançando olhares lentamente foi embora sob o pretexto que ia fazer oferendas no fogo. Após sua partida Rishyasringa foi dominado pelo amor e perdeu a razão. Sua mente se voltava constantemente para ela e sentiu-se vazia. E ele começou a suspirar e parecia estar em grande aflição.
Naquele momento apareceu Vibhandaka, o filho de Kasyapa, ele cujos olhos eram fulvos como aqueles de um leão, cujo corpo era coberto com pelos até a ponta das unhas, que era dedicado a estudos apropriados para sua casta, e cuja vida era pura e era passada em meditação religiosa. Ele chegou e viu que seu filho estava sentado sozinho, pensativo e triste, com a mente perturbada e suspirando repetidas vezes com olhos virados para cima. E Vibhandaka falou ao seu filho angustiado, dizendo: Meu menino, por que é que tu não estás cortando os troncos para combustível? Eu espero que tu tenhas realizado a cerimônia de oferenda queimada hoje. Eu espero que tu tenhas polido as conchas e as colheres sacrificais e trazido o bezerro para a vaca leiteira cujo leite fornece materiais para fazer oferendas no fogo. Na verdade tu não estás no teu estado habitual, ó filho. Tu pareces estar pensativo, e ter perdido a tua razão. Por que tu estás tão triste hoje? Deixa-me te perguntar, quem esteve neste lugar hoje? Capítulo 112. O Rishi retorna, o filho descreve a visita. Rishi Asringa disse: Veio aqui hoje um estudante religioso com uma massa de cabelo sobre a cabeça. E ele não era baixo nem alto. E ele tinha um olhar animado e cor dourada, e era dotado de olhos grandes como lótus, e ele era brilhante e gracioso como um deus. E rica era sua beleza resplandecente como o sol, e ele era extremamente formoso com olhos graciosos e negros. E seu cabelo trançado era azul escuro e limpo e longo e de um perfume fragrante e amarrado para cima com cordões de ouro. Um ornamento belo estava brilhando em seu pescoço que parecia o relâmpago no céu. E debaixo da garganta ele tinha duas esferas de carne sem um único pelo sobre elas e de uma forma extremamente bela. E sua cintura era um tanto fina e seu umbigo asseado, e lisa também era a região em volta de suas costelas. Então também lá brilhava um cordão dourado por baixo de sua roupa, exatamente como esta minha corda de cintura. E havia alguma coisa em seus pés de uma forma maravilhosa que emitia um som tilintante. Sobre seus pulsos igualmente estava atado um par de ornamentos que faziam um som similar e pareciam exatamente como este rosário aqui. E quando ele andava os seus ornamentos emitiam um som tilintante como aqueles proferidos por gansos alegres sobre um lençol de água. E ele tinha sobre seu corpo peças de roupa de um feitio maravilhoso. Estas minhas roupas não são de nenhuma maneira bonitas como aquelas. E seu rosto era maravilhoso de contemplar, e sua voz era calculada para alegrar o coração, e sua fala era agradável como a canção do meu macho. E enquanto escutando a mesma eu me senti tocado até o íntimo da minha alma. E como uma floresta no meio da estação vernal assume uma graça só quando é varrida pela brisa, assim, ó Pai, ele de perfume excelente e puro parece belo quando abanado pelo ar. E sua massa de cabelo está destramente amarrada para cima e permanece aderindo cabeça e testa uniformemente dividida em duas. E seus dois olhos pareciam estar cobertos com aves chakravaka maravilhosas de uma forma extremamente bela. E ele carregava sobre sua palma direita um maravilhoso fruto redondo, que alcançava o chão e repetidas vezes saltava até o céu de uma maneira estranha. E ele batia nele e se virava e rodopiava como uma árvore movida pela brisa. E quando eu olhava, ó Pai, ele parecia ser um filho dos celestiais, e minha alegria foi extrema, e meu prazer ilimitado. E ele abraçou o meu corpo, segurou meu cabelo emaranhado, e abaixou minha boca, e, misturando sua boca com a minha, proferiu um som que era extremamente agradável. E ele não se importa com água para lavar os pés, nem com as frutas oferecidas por mim, e ele me disse que essa era a observância religiosa praticada por ele. E ele me deu várias frutas. Aquelas frutas eram saborosas para mim, estas aqui não são iguais a elas em sabor. Elas não têm nenhuma casca e nenhuma pedra dentro delas, como estas.
E ele de forma excelente me deu para beber água de um sabor muito bom, e tendo-a bebido eu senti grande prazer, e o chão parecia estar se movendo sob os meus pés. E estas são as guirlandas belas e fragrantes e trançadas com fios de seda que pertencem a ele. E ele, brilhante com devoção fervorosa, tendo espalhado estas guirlandas aqui, voltou para o seu próprio eremitério. A sua partida entristeceu meu coração, e meu corpo parece estar com uma sensação ardente. E meu desejo é ir até ele logo que eu possa, e tê-lo todos os dias passeando por aqui. Oh Pai, deixa-me ir até ele agora mesmo. Por favor, qual é a observância religiosa que está sendo praticada por ele? Como ele de devoção nobre está praticando penitências, assim eu quero viver a mesma vida que ele. O meu coração anseia por observâncias similares. A minha alma estará em tormento se eu não o vir. Capítulo 113. Rishyasringa vai para Anga. Chuva cai. Casado com Santa. Vibhandaka apaziguado. Vibhandaka disse, esses são, ó filho, Rakshasas. Eles vagueiam nessa forma maravilhosamente bela. Sua força é inigualável e sua beleza magnífica. E eles sempre projetam obstruções à prática de penitências. E, ó meu menino, eles assumem formas encantadoras e tentam cativar por diversos meios. E esses seres ferozes derrubaram os santos, os habitantes das florestas, de regiões abençoadas alcançadas por meio de suas ações devotas. E o santo que tem controle sobre sua alma, e que está desejoso de alcançar as regiões aonde vão os virtuosos, não deve ter nada a ver com eles. E as ações deles são vis e seu prazer está em causar obstrução àqueles que praticam penitências, portanto um homem piedoso nunca deve olhar para eles. E, ó filho, aquelas eram bebidas indignas de serem bebidas, sendo como eram licores alcoólicos consumidos por homens pecaminosos. E estas guirlandas, também, brilhantes e fragrantes e de várias cores, não estão destinadas aos santos. Tendo assim proibido seu filho por dizer que aqueles eram demônios perversos, Vibhandaka partiu em busca dela. E quando por 3 dias de busca ele foi incapaz de descobrir onde ela estava, ele então voltou para seu próprio eremitério. Enquanto isso, quando o filho de Kasyapa tinha saído para colher frutas, então aquela mesma cortesã foi outra vez tentar Rishyasringa da maneira descrita acima. E logo que Rishyasringa viu ele ficou contente, se apressando rapidamente em direção a ela, disse, vamos para o teu eremitério antes do retorno do meu pai. Então, ó rei, aquelas mesmas cortesãs por meio de artifícios fizeram o único filho de Kasyapa entrar em seu barco, e desatracaram a embarcação. E por vários meios elas continuaram alegrando e finalmente chegaram ao lado do rei de Anga. E deixando então aquele barco flutuante de um matiz muito branco sobre a água, e tendo colocado dentro da vista do eremitério, ele de modo similar preparou um belo bosque conhecido pelo nome do eremitério flutuante. O rei, no entanto, manteve aquele filho único de Vibhandaka dentro daquela parte do palácio destinada às mulheres, quando de repente ele viu que chuva era derramada pelos céus e que o mundo começou a ser inundado pela água. E Lomapada, com o desejo de seu coração realizado, concedeu sua filha santa para Rishyasringa em casamento. E com a intenção de apaziguar a cólera do pai dele, ele ordenou que vacas fossem colocadas e campos fossem arados ao longo da estrada que Vibhandaka pegaria para chegar até seu filho. E o rei também colocou gado abundante e vaqueiros corpulentos, e deu aos últimos a seguinte ordem. Quando o grande santo Vibhandaka lhes questionar acerca de seu filho, vocês devem unir suas palmas e dizer para ele que este gado e estes campos arados pertencem ao filho dele, e que vocês são seus escravos, e que vocês estão prontos para obedecer a ele em tudo que ele possa ordenar. Assim sendo o santo, cuja cólera era feroz, voltou para seu eremitério, tendo colhido frutas e raízes e procurou por seu filho. Mas não o encontrando, ele ficou extremamente irado.
E ele estava torturado pela raiva e suspeitou que isso fosse a ação do rei. E portanto ele dirigiu seu rumo para a cidade de Champa, tendo decidido queimar o rei, sua cidade, e todo o seu território. E no caminho ele ficou fatigado e faminto quando alcançou aqueles mesmos assentamentos de vaqueiros, ricos em gado. Ele foi honrado de um modo adequado por aqueles vaqueiros e então passou a noite de uma maneira condizente a um rei. E tendo recebido deles hospitalidade excelente, ele lhes perguntou, dizendo: a quem, ó vaqueiros, vocês pertencem? Então eles todos se aproximaram dele e disseram: toda esta abundância foi fornecida por teu filho. Em lugares diferentes ele foi honrado dessa maneira por aqueles melhores dos homens, e viu seu filho que parecia com Deus Indra no céu. E ele também viu lá sua nora, santa, parecida com relâmpago emanado de uma nuvem. E tendo visto as vilas e os currais providos por seu filho, e tendo também visto Santa, seu grande ressentimento foi apaziguado. E, ó rei de homens, Vibandaka expressou grande satisfação com o próprio soberano da terra. E o grande santo, cujo poder rivalizava o do sol e do deus do fogo, reconheceu lá seu filho, e falou desta maneira: logo que um filho nascer para ti, e tendo realizado tudo que for agradável para o rei, tu deves vir à floresta sem falta. E Rishyasringa fez exatamente como seu pai disse, e voltou para o lugar onde seu pai estava. E, ó rei de homens, Santa obedientemente o serviu como no firmamento a estrela Rohini serve a Chandra lua, ou como a afortunada Arundhati serve a Vasishta, ou como Lopamudra serve a Agastya. E como Damayanti era uma esposa obediente a Nala, ou como Sashi é o deus que porta o raio nas mãos, ou como Indrasena, filha de Narayana, era sempre obediente a Mudgala, assim Santa serviu a Rishyasringa carinhosamente, quando ele viveu na floresta. Este é o eremitério sagrado que pertencia a ele. Embelezando o grande lago aqui, ele possui fama sagrada. Realiza aqui tuas abluções e tem o teu desejo realizado. E tendo-te purificado, dirige o teu rumo para outros lugares sagrados. Capítulo 114. Vals sagrados. Vaisampayana disse: então, ó Janamejaya, o filho de Pandu partiu do rio Kaushik e dirigiu-se em sucessão para todos os santuários sagrados. E, ó protetor de homens, ele chegou ao mar onde o rio Ganges cai dentro dele, e lá no centro de 500 rios ele realizou a cerimônia sagrada de um mergulho. Então, ó soberano da terra, acompanhado por seus irmãos, o príncipe valente prosseguiu pelo litoral em direção à terra onde as tribos Kalinga vivem. Lomasa disse: lá é a terra, ó filho de Kunti, onde as tribos Kalinga vivem. Através dela passa o rio Vaitarani, sobre cujas margens até o deus da virtude realizou ritos religiosos, tendo primeiro se colocado sob a proteção dos celestiais. Na verdade, esta é a margem norte, habitada por santos, adequada para o desempenho de ritos religiosos, embelezada por uma colina, e frequentada por pessoas da casta regenerada. Este local em santidade se iguala ao caminho pelo qual um homem virtuoso, apto a ir para o céu, se dirige para a região habitada por deuses. E na verdade neste local, nos tempos antigos, outros santos igualmente adoraram os imortais pela realização de ritos religiosos. E neste mesmo local foi que o deus Rudra, ó o rei dos reis, agarrou o animal sacrificial e exclamou: esta é a minha parte. Ó o chefe dos descendentes de Bharata, então, quando o animal foi levado embora por Shiva, os deuses falaram a ele dizendo: não lances um olhar cobiçoso na propriedade de outros, desrespeitando todas as regras justas. Então eles dirigiram palavras de glorificação de um tipo agradável ao deus Rudra. E eles o satisfizeram por oferecer um sacrifício, e lhe prestaram honras apropriadas. Nisso ele entregou o animal, e seguiu pelo caminho trilhado pelos deuses. Saibas de mim o que aconteceu a Rudra logo em seguida, ó Yudhishthira.
Influenciados pelo medo de Rudra, os deuses reservaram para sempre a melhor de todas as partes, como a que era fresca e não envelhecida para ser apropriada pelo deus. Quem quer que realize suas abluções neste local, enquanto recita esta história antiga, vê com seus olhos mortais o caminho que leva à região dos deuses. Vaisampayana disse: então todos os filhos de Pandu e igualmente a filha de Drupada, todos os quais eram os preferidos do destino, desceram ao rio Vaitarani, e fizeram libações para os espíritos de seus antepassados. Yudhishthira disse: ó Lomasa, quão grande deve ser a força de um ato virtuoso! Tendo-me banhado neste local de uma maneira apropriada, eu pareço não tocar mais a região habitada por homens mortais. Ó santo de vida virtuosa, eu estou vendo todas as regiões. E este é o barulho dos magnânimos habitantes da floresta, que estão recitando suas preces audíveis. Lomasa disse: ó Yudhishthira, o lugar de onde este barulho vem e alcança teus ouvidos está à distância de 300.000 yojanas, para ser exato. Ó Senhor de homens, permanece calmo e não profiras nenhuma palavra. Ó Rei, esta é a floresta divina do existente por si mesmo, que agora chegou à nossa vista. Lá, ó Rei, Visvakarma de nome temido realizou ritos religiosos. Na ocasião poderosa daquele sacrifício, o Autoexistente fez um presente desta terra inteira com todas as suas regiões montanhosas e de floresta para Kasyapa, como gratificação, por ministrar como sacerdote. E então, ó filho de Kuru, logo que a deusa terra foi doada, ela ficou profundamente triste, e colericamente falou as seguintes palavras para aquele grande Senhor, o soberano dos mundos: ó Deus poderoso, é indigno de te doar-me para um mortal comum. E este ato de doação da tua parte resultará em nada, pois aqui eu descerei ao fundo do mundo inferior. Então quando o santo abençoado Kasyapa viu a deusa terra abatida e triste, ele, ó o protetor de homens, realizou uma ação propiciatória calculada para apaziguar sua ira. E então, ó filho de Pandu, a terra ficou satisfeita com seu ato piedoso. E ela ergueu-se outra vez de dentro das águas, e mostrou-se na forma de um altar sagrado. Este, ó Rei, é o local que claramente revela a forma de um altar. Ó grande monarca, sobe nele e tu obterás coragem e força. E, ó Rei, este é um mesmo altar que se estende até o mar e repousa sobre sua superfície. Que a boa sorte seja tua, sobe nele, e por ti mesmo passa sobre o mar. E quanto tu hoje subires sobre ele eu ministrarei a cerimônia para afastar todo o mal de ti, pois este altar aqui, logo que recebe o toque de um mortal, imediatamente entra no mar. Saudações ao Deus que protege o universo. Saudações a ti que estás além do universo. Ó Senhor dos deuses, concede a tua presença neste mar. Ó filho de Pandu, tu deves recitar as seguintes palavras verdadeiras e, enquanto assim recitando, tu deves subir rapidamente neste altar, ó Deus do fogo, e o sol, e o órgão de geração, e água, e deusa e a semente de Vishnu, e o centro do néctar. O Deus do fogo é o órgão que gerou o oceano, a terra é teu corpo, Vishnu depositou a semente que causou tua existência e tu és o centro do néctar. Assim, ó filho de Pandu, as palavras de verdade devem ser recitadas audivelmente, e enquanto assim recitando uma pessoa deve mergulhar no Senhor dos rios. Ó mais louvável dos filhos de Kunti, de outra maneira este Senhor das águas de nascimento divino, este melhor depósito de águas da terra, não deverá ser tocado, ó filho de Kunti, nem com a ponta de uma erva sagrada. Vaisampayana disse: então, quando a cerimônia para afastar o mal tinha sido completada em seu nome, o magnânimo Yudhishthira entrou no mar, e tendo realizado tudo que o santo tinha ordenado, dirigiu-se aos limites da colina Maindra, e passou a noite naquele local.